concurseiros de Barra do Corda e região. O Prof tá on, hein? Quem nos acompanha sabe que a metodologia desse trabalho é focada na resolução de problemas anteriores, na resolução comentada de questões anteriores aplicadas pela banca Legatos. Eu sou Gilberto Teixeira, professor de matemática no Instituto Federal do Maranhão. Então, vamos nessa! Questão número 1, pessoal. A questão número 1 traz aqui para a gente o seguinte enunciado. De acordo com a tabela abaixo, quais os valores respectivos das variáveis x, y, z e w? E a tabela está aí, é uma tabela que sugere uma certa conversão. Nós temos 1 centímetro e x milímetros. Eu vou precisar converter a unidade centímetro para milímetros e verificar qual é a sua correspondência, qual é o seu correspondente x. 25 metros correspondem a y centímetros. 2 centímetros correspondem a z quilômetros. 11 decímetros correspondem a w metros. Pessoal, para realizarmos essas conversões, nós vamos precisar lembrar a escala das medidas de comprimento. E aí está ela: quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. É importante relembrar sobre essa tabela, sobre essa escala das medidas de comprimento, que toda vez que eu realizar uma transformação para a direita, cada casa corresponde a uma multiplicação por 10. Toda vez que eu percorrer uma casa para a direita, eu preciso multiplicar por 10. De modo análogo, quando eu estou percorrendo essa escala no sentido para a esquerda, quando eu estou voltando, cada casa, cada unidade de comprimento que eu percorrer corresponde a uma divisão por 10. Dito isso, vamos registrar a resolução desse problema lá no nosso quadro. Bora nessa! O que nós precisamos recordar, né? Vamos lá, vou reescrever aqui a minha escala de unidades de comprimento. Quilômetros, aí nós temos hectômetro, depois nós temos o decâmetro, tá? O metro, aí o decímetro, centímetros e os milímetros, ok? Eu vou utilizar essa escala para nos auxiliar nas conversões a serem realizadas aqui. A primeira conversão é o seguinte, olha, eu tenho 1 centímetro e quero saber qual é a correspondência, que ele chamou aqui de x, dessa medida de comprimento, só que agora em milímetros. Então, eu vou realizar essa conversão de centímetro para milímetro, ok? Bora lá, estou em centímetros, então eu estou aqui, ó, centímetros, e eu quero converter essa unidade para milímetros. Então, eu estou percorrendo uma casa para a direita. Vocês recordam? Essa transformação exige uma multiplicação por 10. Então, aqui ficaria assim, ó, 1 centímetro, eu vou multiplicar por 10, e com isso eu vou obter a unidade de comprimento correspondente em milímetros. 1 vezes 10 é 10. Então, eu acabei de descobrir que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Eu acabei de descobrir quem é o nosso x aí na questão, tá? Essa informação aqui, ó, que eu acabei de descobrir, é o que ele chama aí no problema de x. De modo análogo, vamos realizar agora a conversão de 25 metros, né? Eu tenho 25 metros e eu quero converter para centímetros. Então, vamos dar uma olhadinha lá na nossa escala, tá?
Eu estou em metros agora, estou em metros, tenho 25 metros e quero converter para centímetro. Então, vou percorrer aqui, olha, 2 unidades de comprimento, tá? 2 unidades de comprimento. O que significa dizer que eu devo multiplicar esse 25 por 10 2 vezes. 25 multiplicado por 10, multiplicado por 10. Gilberto, eu poderia logo multiplicar por 100? Sim, corresponde à mesma coisa, tá? O mesmo cálculo. Ou ainda é equivalente a acrescentar 2 zeros, viu, pessoal? Fazer esse deslocamento de metros para centímetros, realizar essa transformação, corresponde a acrescentar 2 zeros. Então, acrescentando 2 zeros, o que nós vamos obter? Que 25 metros correspondem a 2.500, no caso, 2.500 centímetros, tá? Com isso, eu acabei de descobrir quem ele chama aqui, ó, de Y. Quem seria esse Y? Então, esse Y, pessoal, nada mais é do que 2.500 centímetros. Vamos lá, vamos para a próxima transformação. Próxima transformação seria 2 centímetros, eu quero transformar para quilômetros, ok? Então, nessa transformação, como ficaria? Estou em centímetros, eu vou destacar aqui, ó, estou em centímetros, beleza? E agora eu quero transformar isso para quilômetros. Então, vamos contar aqui quantas casas eu vou voltar para essa transformação. 1, 2, 3, 4, 5. Observem que eu precisei voltar 5 casas. Então, o que eu vou fazer com esse 2? O 2 centímetros eu vou dividir, não é isso? Por 10, por 10, por 10, por 10 e por 10. 5 vezes. O que corresponde a dividir por 100.000, tá? É a mesma coisa, ok? Porque tem 5 zeros, belezinha? Bom, dividir por potências de 10, que é o nosso caso aqui, 100.000 é uma potência de 10, não tem cálculo. É só voltar a vírgula a quantidade de zeros que a potência de 10 possui. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção agora, tá? São 5 zeros e a vírgula está aqui, viu, pessoal? Eu vou voltar essa vírgula 5 casas. Aí me ajude aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? 5 casas. Então, onde eu parei ali é onde vai ficar a nossa vírgula. A vírgula vai ficar aqui, ó. E o resto eu completo com zeros. Então, como vai ficar o nosso resultado? 0,00002. No caso, quilômetros. Gilberto, quer dizer que 2 centímetros equivalem a 0,00002 quilômetros. Perfeito, tá? E com isso eu acabei de encontrar o que a questão chama ali de Z, ok? Última transformação a ser realizada é 11 decímetros, tá? Eu tenho aqui 11 decímetros, eu quero transformar para metros, não é isso? Então, 11 decímetros, vamos transformar aí para metro. Cadê o decímetro? Está aqui o decímetro, ó. Vou destacar. Decímetro, e eu quero transformar para metro. Observe que eu vou ter que voltar uma casa, né? Uma unidade de comprimento, tá? Então, em virtude disso, basta dividir por 10. Então, eu tenho aqui 11... e vou efetuar a divisão por 10. Dividir por 10 ou por potências de 10 não tem cálculo. É só voltar a vírgula, a quantidade de zeros que a potência
de 10 possui. No caso aqui é só um zero, então é só voltar a vírgula uma casa. 11 dividido por 10 é 1,1. No caso, 1,1 metros, tá? Com isso eu acabei de encontrar o que a questão chama ali de W, ok? Então, recapitulando, o X é 10, o Y 2.500, o Z 0,00002 quilômetros e o W é 1,1. Agora é só procurar a alternativa que possui essas informações. Vamos lá? Então, aqui em nosso slide, tá? Nós concluímos que a alternativa correta é a letra E. 10 milímetros, 2.500 centímetros, 0,00002 quilômetros e 1,1. Bom, questão está gabaritada, questão está resolvida. Mas deixa eu chamar a atenção para vocês para um detalhe, tá? Esse detalhe, veja bem, não funciona sempre, é uma questão de lógica, tá? Eu vou aplicar isso quando de fato eu não souber resolver de maneira alguma o problema. Funciona geralmente? Funciona, mas não é uma regra geral. Como assim, professor? Vamos observar na primeira informação quem aparece mais aqui, ó. Quem aparece mais? Eu posso concluir que quem aparece mais é esse 10 aqui, ó. 10, 10 e 10. Essa é a informação que aparece mais. Então, deixa eu destacar ela aqui, ó. Eu tenho 10 na letra A, 10 milímetros. Eu tenho 10 na letra C, ok? E eu tenho 10 na letra E. Belezinha? Isso na matemática é conhecido como moda, tá? Aquilo que tem a maior frequência. Bora olhar aqui a segunda informação, quem aparece mais, tá? E aí, aqui na segunda informação, quem aparece mais, pessoal? O professor já observa aqui que na segunda informação, quem aparece mais é o 2.500, que tem na A, tem na letra D e tem também na letra E. Beleza? Tem nessas alternativas aí. Aqui no próximo, vamos lá, quem aparece mais? Próxima informação, quem aparece mais? Gilberto, olha aí quem aparece mais, ó. É essa informaçãozinha aqui, ó. 0,00002. Aparece tanto na letra A quanto na letra B, como também aparece aqui na letra E, ok? Por último, qual a informação que aparece com maior frequência agora, aqui na última? Observe que quem aparece com maior frequência aqui na última, ó, é o 1,1, tá? Então, a única alternativa que tem todas essas informações modais, digamos assim, que possuem a maior frequência, aqueles que se repetem mais, é a letra E. A letra E contém todas as informações que se repetiram, né, com maior frequência em todas as alternativas. Esse recurso funciona sempre? Não, não funciona sempre, tá bom? Mas é interessante aplicar quando de fato você não consegue resolver uma determinada questão. Vamos lá para a questão número 2. Questão número 2. Cargo de nível médio agora. Pode-se afirmar que a área e o perímetro do trapézio retângulo abaixo são, respectivamente, e aí nós temos as alternativas. Pessoal, se vocês observarem, a palavra retângulo ela foi destacada em vermelho, tá? Eu realizei esse destaque propositalmente, pois na verdade essa palavrinha retângulo ela não aparece no enunciado original do problema. E isso influi, isso é motivação para recurso, porque essa informação de classificação desse trapézio é fundamental para a resolução desse problema. Existem 3 tipos de trapézio. Nós temos o trapézio escaleno, o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. Somente no trapézio retângulo eu consigo afirmar que esse segmento que eu vou destacar aqui, pessoal, ó, somente no trapézio retângulo eu consigo afirmar
que esse segmento representa a altura. Então, se ele não colocar essa informação que o trapézio é retângulo, eu não posso afirmar que esse 8 centímetros está representando a altura. E em virtude disso, eu não consigo resolver o problema. Belezinha? Vamos lá. Então, vamos lá para o nosso quadro, tá? Para que nós possamos resolver essa questão. Pois bem, estamos aí com o problema. Pode-se afirmar que a área e o perímetro, então ele está pedindo aqui duas informações, tá, pessoal? Ele pede a área dessa figura e também pede o perímetro, tá? Vamos relembrar qual é a fórmula matemática para o cálculo da área de um trapézio. Pessoal, a área do trapézio é dada pela fórmula base maior mais base menor, aí tudo isso multiplicado pela altura do trapézio dividido por 2. Essa é a fórmula matemática, tá? Para se calcular a área de um trapézio, ok? Bom, nós temos na figura todas essas informações que nos possibilitam calcular essa área. Esse 18 corresponde à base maior, ok? O 12 em questão corresponde à base menor, que é o que nós chamamos de bezinho. E o 8, como foi explicado agora há pouco, corresponde à altura, né? Pois esse segmento ele forma, eu posso afirmar, em virtude do trapézio ser retângulo, eu consigo afirmar que esse segmento ele forma 90 graus aí com a base. Então agora trata-se apenas de uma substituição. Vamos substituir essas informações aqui na fórmula. Base maior, já estou efetuando a substituição, me ajudem aí. Base maior, 18, então aqui vai ficar 18 mais base menor, 12, não é isso? Tudo isso multiplicado pela altura, que é 8, e toda a expressão vai dividida por 2. Resolve-se primeiro o que está entre parênteses, não é isso? Então, bora lá resolver o que está entre parênteses. 18 mais 12 vai dar 30. Então, aqui vai ficar 30 vezes 8 dividido por 2. Nesse momento do cálculo, nós temos agora à nossa disposição algumas opções. Eu posso multiplicar o 30 com o 8 e o resultado dividir por 2, é uma opção. Eu posso simplificar o 30 com o 2 e o resultado multiplicar por 8, ou eu posso, que é a opção que eu vou aderir aqui, simplificar o 8 com o 2, que dá 4, não é isso? 8 dividido por 2, 4. E o resultado multiplicar por 30, certinho? Como 3 vezes 4 é 12, então nós temos que 30 vezes 4 vai dar igual a 120. No caso, 120 centímetros quadrados, né? Já que nós estamos trabalhando aí com uma área. Pessoal, com isso, nós já obtemos aqui a primeira resposta do problema. Então, nas minhas alternativas, eu devo buscar uma alternativa que tenha essa informação como resposta para a minha área. Vamos voltar então lá no slide e verificar se eu já posso eliminar algumas alternativas. Observem que as únicas alternativas que aparecem os 120 centímetros quadrados como resposta para a minha área é a letra B e a letra C. Então, em virtude disso, eu posso eliminar a letra A, tá? A letra D não é resposta e a letra E, belezinha? Falta agora, vamos voltar lá para o quadro, falta agora calcular o perímetro. Vamos relembrar o que seria o perímetro, tá? O perímetro de uma figura plana nada mais é do que a soma de todos os lados. Isso é o perímetro. Soma
Vou colocar aqui abreviadamente, tá, pessoal? Soma dos lados. Mas o correto seria soma das medidas de todos os lados, beleza? Então, para encontrar o perímetro, eu vou ter que somar a medida de todo mundo, certinho? Acontece que está faltando, se você observar com calma, está faltando a medida desse lado aqui, ó, muito cuidado, tá bom? Mas vamos analisar lá no quadro as alternativas que nós temos à nossa disposição. Bora voltar lá. Então, olha só, somando as medidas que nós temos aqui, lembrem-se, está faltando essa medida aqui, ó, está faltando a medida desse lado, beleza? Mas vamos somar aqui, 12 mais 18 é 30, mais 8 é 38. Só que falta a medida desse lado, desse quarto lado da figura. Então quer dizer que o meu perímetro certamente é maior do que 38, tá? Com isso, eu consigo também eliminar a letra B. Por que eu consigo eliminar a letra B? Porque a letra B está mostrando aqui que o perímetro é 38, e isso não é verdade, pois ainda falta esse quarto lado para poder somar, ok? Já consigo aqui marcar letra C como resposta dessa questão. Professor, mas mostre como encontrar a medida desse quarto lado. Então, bora lá. Isso vai dar um pequeno trabalhinho, mas de fato é importante conhecer essa ferramenta que eu vou utilizar agora. Então, olha só. Eu vou traçar inicialmente uma reta que é paralela à altura, que mede 8. O professor hoje está dizendo que se esse segmento, que é a altura, mede 8, esse segmento que o senhor acabou de traçar também mede 8. Perfeito. E vamos lembrar aqui de um detalhe, viu? Esse triângulo formado aqui, ó, é um triângulo retângulo, tá? É um triângulo retângulo. Deixa eu tentar destacar aqui esse triângulo. Vou colocar aqui mais um segmento aqui embaixo, ó. Pronto, acho que tá bom. Olha só. Nesse triângulo, essa medida vale 8. Espero que isso já tenha ficado claro. E essa medida de azul, pessoal, vale quanto? Tá? Dá pra gente descobrir a medida desse segmento em azul. Por quê? Esse segmento, que é a base menor, vale 12. E no trapézio, nós podemos afirmar que as bases são paralelas. Em virtude disso, eu consigo garantir que esse segmento aqui embaixo também é 12. Tá? Isso que eu destaquei é 12. Mas o todo, pessoal, não é 18? Se o todo é 18 e esse pedacinho aqui é 12, então eu consigo afirmar que esse segmento em azul mede 6 unidades. Pessoal, triângulo retângulo, sempre que aparecer um triângulo retângulo, independentemente de qual conteúdo, a primeira coisinha que tem que vir na mente de vocês é o Teorema de Pitágoras, tá? Então aqui o que eu vou fazer é justamente isso. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. O que garante o Teorema de Pitágoras? Alguém lembra? Bora lá? Gilberto, o Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, olha só, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eita, professor, agora o senhor me complicou, tá? Eu não recordo o que é hipotenusa e o que são catetos. Isso é fácil, a gente vai ver agora então, já que você não recorda, tá? Vamos ver isso agora. Bora lá, vamos lá para o nosso triângulo, ok? Bom, a hipotenusa, pessoal, é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, aquela interrogaçãozinha que eu coloquei aqui, ó, nesse lado, que é o que nós estamos procurando, tá? Que é o lado oposto ao ângulo de 90, está representando a nossa hipotenusa, tá? Esse segmento equivale ao meu A lá na minha fórmula. O B e o C são os catetos. E os catetos são os lados adjacentes ao ângulo de 90.
colados ao ângulo de 90, ok? Numa linguagem menos formal. Então agora só é uma questão de substituição. Nós vamos ter que efetuar uma continha aí, tá bom? Bora lá efetuar essa continha. Vamos substituir na fórmula. Como vai ficar? Vou fazer essa substituição aqui em cima, ó. A hipotenusa é o que eu quero descobrir, né? Eu não sei, então aqui vai ficar A ao quadrado é igual. Aí o meu B e o meu C são catetos. A ordem é indiferente, tá, pessoal? Vou dizer que o B é esse 6. Então aqui vai ficar 6 ao quadrado, mas que fique bem claro, se você colocasse o 8 primeiro, teria problema nenhum. Aí o outro cateto é o 8, né? Então 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Aqui normalmente algum aluno comete um pequeno deslize, ele faz 6 vezes 2, 12. Não, pessoal, todo número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Então 6 vezes 6, 36, aí mais 8 vezes 8, 64. Essa soma vai dar 100, então aqui vai ficar A ao quadrado é igual a 100. Potência passa na forma de raiz. Potência, então eu vou passar essa potência na forma de raiz. Lembrando do seguinte detalhe, toda vez que esse expoente for par, ele admite duas respostas, uma positiva e uma negativa. Então aqui você tem que colocar o seguinte, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 100, tá? Raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então aqui vai ficar mais ou menos 10. Por sorte, mesmo que você esquecesse esse detalhe do mais ou menos, tá? Que é muito comum, você ainda assim acertaria a medida desse A. Eu acabei de descobrir que esse A vale 10, viu, pessoal? No caso, 10 centímetros, tá? Mesmo se você esquecer, ainda assim você acertaria. Por quê? Porque nós estamos calculando, é uma medida, tá? É uma unidade ali de comprimento, é uma distância, melhor falando. E não existe distância negativa, tá? Então eu concluo, na verdade, que o A ele só pode ser igual a 10, tá bom? Em virtude disso. Professor, eu achei um pouquinho trabalhoso. Teria um jeitinho mais fácil de encontrar essa medida? Teria. Mas deixa eu te mostrar um detalhe. Para isso, vocês precisariam lembrar de um terno pitagórico muito famoso, muito comum, tá? Que terno pitagórico é esse? Aí é o que eu vou colocar agora aqui, ó. Bom, toda vez que você tiver um probleminha que envolva o Teorema de Pitágoras, eu peço que você lembre desse seguinte terno pitagórico. 3, tá? 3, 4 e 5. O que seria essa sequência 3, 4 e 5, tá? O 5 representa a hipotenusa e o 3 e o 4 representam catetos, ok? É muito comum, pessoal, a obtenção de novos ternos pitagóricos realizando apenas uma multiplicação com esses valores aqui, ó. Observe o seguinte, ó, eu vou multiplicar esse cara aqui por 2. Então eu tenho que multiplicar todo mundo por 2, tá? Observe o que vai acontecer. Multiplica o 3 por 2, nós vamos obter 6, né, que é um cateto. Multiplica o 4 por 2, nós vamos obter 8. E por último, multiplica o 5 por 2, nós vamos obter 10. Professor, não compreendi. Eu acabei de descobrir um novo terno pitagórico a partir dessa base aqui, pessoal. E se vocês observarem, ó, o 6 e o 8 eram os catetos lá no meu triângulo. Então, conhecendo esse terno pitagórico, eu concluiria rapidamente, através dessa ideia, que a hipotenusa ela só pode ser 10, né? A hipotenusa só pode ser 10, tá? Seria uma outra forma. Então, bora voltar lá para a questão e verificar de fato, né, que a alternativa correta é a letra C. 12
mais 18 é 30, mais 10, que a gente acabou de descobrir aqui, ó, mais 10 é 40 e mais 8 é 48 centímetros. Questão 2, gabaritada, beleza? Vamos lá para a questão de número 3, questão agora de cargo de nível superior. Retirando-se sucessivamente e sem reposição 2 bolas de uma urna que contém 3 bolas azuis e 5 bolas pretas, qual é a probabilidade de saírem 2 bolas pretas? Aí nós temos aí as alternativas. Pessoal, primeiramente nós precisamos relembrar a definição de probabilidade. E a definição formal de probabilidade diz o seguinte, olha, a probabilidade de um evento ela é dada por uma divisão, né? Uma razão. Uma divisão entre quem? Número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Eu particularmente não costumo utilizar essa definição formal em minhas aulas, tá? O que eu costumo comentar com os meus alunos é o seguinte, pessoal, olha, probabilidade, coloque na cabeça que é uma divisão entre 2 informações. Quais são essas informações? É uma divisão entre a parte no numerador e no denominador você está à procura de um total. Se você pensar dessa forma, eu te garanto que o problema torna-se mais simples. Então vamos lá para o quadro realizar a resolução dessa questão. Prontinho, tá? Estamos aqui no quadro, vamos só resgatar aquela ideia, ok? Probabilidade, eu posso simplesmente trabalhar com a ideia de que é uma divisão de uma parte por um total, não é isso? Essa parte é aquilo que eu desejo que aconteça, tá, pessoal? É a probabilidade que eu desejo que aconteça. A primeira informação que eu sugiro que você procure descobrir, porque é sempre mais prático, é o total, pessoal. E nessa questão está bem simples, né? Qual é a informação que representa o total, né? No caso aqui, o total de bolas, hein, pessoal? Ora mais, se são 3 bolas azuis, eu vou até colocar aqui na cor, 3 bolas azuis, tá? Com 5 bolas pretas, né? Estou colocando aqui na cor. Então eu posso concluir que o total é o que, pessoal? Total de bolas é igual a 8, né? 5 mais 3, 8. Então nessa questão eu tenho aí um total de 8 bolas, beleza? Só que o que eu quero que aconteça? Eu quero colocar, né, a mão lá nessa urna e retirar uma bola, e essa bola ser preta. Aí vou fazer uma nova retirada e essa bola também deve ser preta. Então, pessoal, o meu experimento nessa questão, ele está sendo composto por 2 etapas, tá? Eu tenho uma primeira etapa, que é retirar uma bola, e a segunda etapa, retirar a segunda bola. Em virtude disso, o que eu estou aplicando agora nesse momento é o princípio fundamental da contagem. Nós já trabalhamos isso em aulas anteriores, ok? Então essa barra aqui já vai significar inclusive a minha divisão, ok? A minha razão lá da minha probabilidade. Vou calcular a probabilidade para a primeira bola, tá? Qual é o total de bolas na urna? O total de bolas é 8. Dessas 8, eu estou interessado apenas em uma parte. E essa parte deve ser o quê? De acordo com o que eu desejo, eu quero que a bola seja preta. Então, pessoal, quantas bolas pretas nós temos no problema? 5. Então, a probabilidade de se retirar a primeira bola e ela ser preta é dada pela razão 5 sobre 8. 5 sobre 8. Ah, professor, então, na segunda probabilidade também vai ser 5 sobre 8, porque eu tenho 5 bolas pretas e um total de 8 bolas. Não, muito cuidado, viu? Por que muito cuidado? Porque nessa questão ele não faz a reposição. Tira uma bola, olha a cor e aí você já deixa ela fora
da urna. Em virtude disso, o nosso total agora não é 8 não. O nosso total, já que foi retirada uma bola, passa a ser 7, ok? E dessas 7, eu estou interessado em saber se ela saiu preta. Qual é a probabilidade? 5? Não, porque você não já retirou uma preta aqui das 5, então restaram na urna apenas 4 bolas pretas. E de acordo com o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, agora basta a gente multiplicar essas duas probabilidades, tá? Aqui você poderia fazer 5 vezes 4, né, e 8 vezes 7 para obter o resultado aí dessa probabilidade. Porém, depois você precisaria realizar uma simplificação. O que eu vou fazer aqui é realizar essa simplificação agora. Esse 4, eu percebo que ele dá para ser simplificado com esse 8, dividindo tudo por 4. 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Então, como ficou aí o meu cálculo? Ficou 5 vezes 1, que é 5, não é isso? E no denominador ficou 2 vezes 7, que corresponde a 14. Não é isso, pessoal? Como essa fração eu não consigo mais simplificar, nós acabamos de obter aqui a probabilidade desejada, viu, pessoal? Qual é a probabilidade de saírem 2 bolas pretas? 5 sobre 14. Vamos verificar, então, qual seria a alternativa correta. Alternativa correta, letra C. Muito bem, mais uma questão gabaritada. Vamos para a quarta questão. Quarta questão, seguindo a ordenação da nossa metodologia de trabalho, questão de nível fundamental, depois nível médio e superior, né? Então agora vamos retornar a essa ordenação, tá? Maria prestou concurso para técnico em informática e obteve X pontos na disciplina A e Y pontos na disciplina B, totalizando 216 pontos. Sabendo que X está para 12, assim como Y está para 15, qual a pontuação de X e Y, respectivamente? Aí nós temos aqui as alternativas, tá, pessoal? Esse problema envolve a ideia de razão e proporção. Só que por um possível deslize do elaborador, nós conseguimos resolver essa questão sem a utilização dessas ferramentas. Professor, como assim? Dá uma olhadinha aqui, olha. Ele afirma que o total de pontos, né, que a Maria conseguiu fazer foi de 216. E é justamente isso que ele quer saber na questão. Qual foi a pontuação X e qual foi a pontuação Y, respectivamente. Sabendo que o total, que é a soma dessas pontuações, equivalem a 216. Então, eu vou buscar aqui nas alternativas aquela que totaliza aquela soma, pessoal. Totaliza 216. Bora aqui somar na letra A. O que nós temos aqui na letra A? Na letra A, nós temos 96 somado com 140, tá? 96 com 140, eu vou obter 236. Então, não é essa a alternativa, porque deveria dar 216, certinho? Na letra B, essa tá fácil, né? Essa soma dá 186. Também a resposta não é a letra B. Já eliminei duas aqui, ó. Vamos para a letra C. Na letra C, quando você efetuar essa soma do 96 com 120, você vai obter 216. Opa! Possível candidata à resposta dessa questão. Vamos ver aqui a letra D. Na letra D, essa soma dá o que, pessoal? Essa soma dá 206, não é isso? 206. E na letra E, ele só inverteu aqui a ordenação das respostas, também equivale a 206. Com isso,
nós concluímos que a resposta não pode ser nem a D, nem a letra E. Resposta da questão, letra C. Muito fácil, muito tranquilo. Utilizei aqui de um raciocínio lógico. Mas aqui nós tivemos a felicidade do elaborador dessa questão cometer esse pequeno deslize. E isso nem sempre acontece. Vamos verificar, de fato, como resolver a essa questão. Vamos lá para o quadro, pessoal. Pois bem, vamos reler o problema. Ele diz assim, olha, Maria prestou o concurso para técnico em informática e obteve X pontos na disciplina A e Y pontos na disciplina B, onde o total desses pontos é igual a 216. Então, o que eu já posso afirmar aqui? Olha, eu consigo afirmar que a pontuação X somada com a pontuação Y deve totalizar, de acordo com o problema, 216, ok? Então, essa informaçãozinha ela é importante. Deixa eu destacar ela aqui, ó. A soma das pontuações correspondem a ou totalizam 216, ok? O que mais que ele diz no problema? Olha, ele diz assim, olha, sabendo que x está para 12, aí isso nós escrevemos assim, ó, x está para 12, isso aqui é uma razão. Assim como, aí esse assim como tem um significado de igualdade. Assim como y está para 15, então nós vamos obter aqui uma nova razão. Y está para 15, aí ele diz aí, qual a pontuação de x e y, respectivamente. Pessoal, toda igualdade de duas ou mais razões nós chamamos de proporção. Então, isso é uma proporção, tá? Uma maneira simples de resolver uma proporção é aplicando uma propriedade, tá? Que diz que eu posso multiplicar aqui, ó, meios pelos extremos, ok? Bom, mas como eu estou trabalhando aqui com duas incógnitas, efetuar esse procedimento, você até consegue resolver, mas vai ter um trabalhinho a mais. Existe uma propriedade que garante o seguinte, aqui eu quero que você preste bastante atenção, tá? Olha, eu vou obter uma nova razão somando os numeradores, então eu vou somar o x com o y, então aqui vai ficar assim, ó, x mais y, e somando os denominadores dessa proporção, 12, tá? 12 mais 15. Essa nova razão, ela mantém a proporção. O que eu quero que você compreenda é que x sobre 12 é igual a isso que eu escrevi de verde aqui, ó. Assim como y sobre 15 também, certo? Só que tem um detalhe curioso aí nisso que eu acabei de escrever, tá? Qual é o detalhe curioso? Essa soma aqui, ó, x mais y, nós sabemos quanto ela vale. Então, eu vou continuar essa fração aqui, essa razão, tá? Como x mais y vale 216, então aqui vai ficar assim, ó, 216 sobre essa soma dá 27. Vamos efetuar essa divisão, pessoal. 216 por 27. Bom, nós podemos já armar a conta diretamente, tá? Ou proceder aqui, ó, com uma simplificação, que é o que eu vou fazer. Eu percebi que esses números eu consigo simplificar ambos por 3, tá? Vamos relembrar aqui qual é a regrinha de divisibilidade por 3. Basta somar os algarismos, viu, pessoal? Ó, 2 mais 1, 3. 3 mais 6, 9. Como 9 é divisível por 3, significa dizer que 216 também será. Tá bom? Inclusive é uma divisão simples, é uma divisão fácil. Bora efetuar essa divisão aqui direto, ó, sem nem armar o cálculo. 21 dividido por 3, né? 21 dividido por 3 é 7. 3 vezes 7 é 21. E o 6 dividido por 3 é 2. Então essa divisão aí, meu povo, vai dar 72.
E 27 dividido por 3? 27 dividido por 3 é 9, tá? 27 por 3 é 9. Agora ficou fácil. 72 dividido por 9 é igual a 8, né? Pois 8 vezes 9 é 72. Observação. Professor, aqui eu poderia simplificar novamente por 3? Sim, sem problema nenhum, tá? Inclusive eu até recomendo realizar essa simplificação, caso você não enxergasse que daria já para fazer a conta de modo direto, tá? O que é esse 8 que nós encontramos aqui, meu povo? Em uma proporção, esse 8, ele não é um camarada qualquer não. Ele é chamado, tá, pessoal? Vou escrever aqui, ó. Constante de proporcionalidade, tá? Constante de proporcionalidade. O que seria isso, professor? O que significa uma constante de proporcionalidade? Deixa eu só puxar uma setinha aqui, ó. Constante de proporcionalidade, né? Que inclusive é denotado pela letra K, viu, pessoal? Essa letra K aqui é o que representa a constante de proporcionalidade. Olha o que foi que eu acabei de descobrir. Eu acabei de descobrir que x sobre 12 tem que ser igual à constante de proporção. X sobre 12 tem que ser igual a 8. De modo análogo, eu também posso afirmar que o y sobre 15, também deve ser igual à constante de proporcionalidade. Então é isso que eu vou fazer aqui agora para resolver o meu problema, tá? X sobre 12 tem que ser igual a 8, né? Tem que ser igual a 8. Esse 12 vai passar multiplicando o 8, tá? Logo, ou portanto, ou concluímos, esses 3 pontinhos significam isso, tá? Que o x é igual a quanto, pessoal? Bora fazer o cálculo aqui. 8 vezes 2 é 16, então baixo 6 e leva 1, né? Levaria 1. 8 vezes 1 é 8, mais 1, 9. Então esse cálculo aí vai dar 96. E o y? Como é que eu faço para encontrar o y? Raciocínio análogo. O y sobre 15 tem que ser igual à constante de proporcionalidade, ou seja, ele também tem que ser igual a 8. De modo análogo, esse 15 está dividindo, vai passar multiplicando, tá? E então, nós podemos concluir, através dessa multiplicação, 15 vezes 8, façam aí os seus cálculos, 15 vezes 8 vai corresponder a 120. Então, qual é a resposta da questão, pessoal? A resposta da questão é x igual a 96 e y igual a 120. Mas isso nós já havíamos descoberto de um modo bem mais simples. Ah, professor, eu preferia aquela primeira resolução. Veja bem, aquela primeira resolução ela não funciona sempre. Isso foi um deslize que o elaborador da questão cometeu. A forma ideal de resolução seria essa aqui, ok? Vamos voltar lá, letra C. Próxima questão, gabaritamos aí mais uma. Questão agora número 5, cargo de nível médio. Uma gráfica imprime 400 panfletos em 60 minutos com apenas uma impressora. Com o aumento da demanda, o proprietário da gráfica comprou mais 2 impressoras idênticas. O tempo necessário para imprimir os mesmos 400 panfletos após a aquisição das impressoras será, aí nós temos aí as alternativas: 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 ou 30 minutos. Vamos retornar lá para o nosso quadro para poder realizar a resolução desse problema. Prontinho, pessoal? Estamos aqui com o problema. Veja bem, trata-se de um problema de regra de 3. Nesse caso aqui,
seria uma regra de 3 composta. Só que tem um detalhe aí, tá? Nós temos duas informações dentro da mesma grandeza que são iguais. Então, quando isso acontece, nós podemos desconsiderar esses valores no cálculo da nossa regra de 3. Professor, explique melhor. Então, bora lá. Vamos registrar as informações, né? O que nós temos? Quais são as grandezas? Nós temos a quantidade de panfletos, certo? Considerando aqui como nossa primeira grandeza. Aí qual é a quantidade? Ele imprimia lá na sua gráfica 400 panfletos. Nós temos o tempo, né? Esse tempo está em minutos, correspondendo aqui à segunda grandeza. Aí qual é o tempo aqui que ele realizava esse trabalho? 60 minutos. E a terceira grandeza é a quantidade de impressoras, tá? De impressoras, que inicialmente eram apenas uma. Continuando com o registro das informações. Aí ele diz que ele precisou comprar mais 2 impressoras idênticas, tá? Pois houve um aumento na demanda. Então ele tinha uma, comprou mais 2, evidentemente, a empresa agora possui 3 impressoras, certo? Eu preciso descobrir quanto tempo, então a minha incógnita vai ser aqui, ó, quanto tempo eu vou levar para imprimir os mesmos 400 panfletos. Então o que eu estava comentando com vocês, pessoal, era isso aqui, ó. Como nós temos aqui na grandeza panfletos, como nessa grandeza panfletos, nós temos valores iguais, nós podemos desconsiderar essa informação do nosso cálculo. Nós já trabalhamos com regra de 3 composta. Vejam os vídeos anteriores, beleza? Então, bora lá. Desconsiderando essa informação panfletos e considerando apenas essas 2 informações, essas 2 grandezas, minutos e impressoras. É muito comum, depois de montado uma regra de 3, o concurseiro já meter aqui, olha, a regrinha meios pelos extremos, tá? É muito comum fazer isso. Cuidado, pessoal. Antes de aplicar qualquer método resolutivo, você deve, tá? Você deve verificar qual é a relação entre essas grandezas. Se elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? O aumento de uma provoca o aumento na outra e o decréscimo em uma provoca o decréscimo na outra, ou se elas são grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui, tá? Isso é importante observar, porque dependendo dessa relação, muda-se a metodologia de resolução. Vamos observar isso, pessoal. Então, para fazer essa observação, essa análise, tá? Aqui na grandeza que possui a incógnita, nós registramos uma setinha para cima ou para baixo. Isso é optativo, tá bom, pessoal? Entretanto, na matemática, nós convencionamos que esse registro deve ser para cima, mas não tem problema nenhum efetuar ele para baixo, tá, pessoal? Professor, colocar essa setinha para cima quer dizer que o tempo está aumentando? Não, tá? A seta é apenas para caracterizar essas grandezas. Em que sentido? Se eu tiver 2 setas para cima, quer dizer que eu estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. 2 setas para baixo, também, a mesma coisa. Agora, quando eu tenho setas em sentidos contrários, quer dizer que eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui, pessoal, é bem simples. Basta você realizar uma pergunta entre essas 2 grandezas. Olha só, se eu aumentar o número de impressoras, o que é que acontece com o tempo para realizar uma demanda? Quanto mais impressoras eu estiver nessa demanda, eu vou levar menos tempo. Quer dizer que quando eu aumento a quantidade de impressoras, diminui a grandeza tempo.
Então, se eu coloquei aqui a setinha para cima, aqui em impressoras eu devo realizar o registro, tá, da setinha para baixo. Professor, mas as impressoras não fizeram foi aumentar e você colocou a setinha para baixo. De novo, a seta não significa dizer que eu estou aumentando ou diminuindo alguma grandeza. É apenas para caracterizá-las em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E o que isso influencia em nossa resolução? Pessoal, olha, quando elas são inversas, você faz a resolução direta, tá? Você vai multiplicar dessa forma aqui, ó. Quando as grandezas são inversas, você não vai fazer meios pelos extremos, não. Você vai fazer a multiplicação dessas grandezas de forma direta. Então, como vai ficar aqui? X vezes 3, que corresponde a 3x, deve ser igual a 60 multiplicado por 1. Aí 60 multiplicado por 1 é o próprio 60. Esse 3 está multiplicando o x, então vai passar dividindo. Aqui vai ficar 60 dividido por 3. E 60 dividido por 3 é igual a 20. No caso, como o x é minutos, 20 minutos, ok? Vamos ver se nós conseguimos gabaritar mais uma questão. Qual é a resposta do problema, pessoal? Letra D, de diferenciado. Muito bem, mais uma questão gabaritada. Vamos para a próxima? Questão 6, questão de cargo de nível superior. Anagramas são alterações da sequência das letras de uma palavra. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra legatos começados pela letra L? Aí nós temos aí as alternativas: 140, 720, 1024, 3.260, 5.040. Vamos para o quadro que eu gostaria de explicar melhor o que é um anagrama, beleza? Então, pessoal, vamos compreender inicialmente, antes de resolver o problema, o que seria um anagrama. Olha só, considerando aqui, isso é um exemplo, viu, meu povo? Considerando a palavra amor, tá? Vamos considerar aqui essa palavra, amor. A minha pergunta é: quantas novas palavras eu consigo formar, só que tem um detalhe, tá? Utilizando apenas as letras da palavra amor. Eu quero saber quantas novas palavras eu consigo formar. Eu só posso utilizar as letras da palavra amor, sem repeti-las, tá? Então, como eu tenho 4 letras, eu vou formar novas palavras, tá? Vou colocar aqui algumas, né? Novas palavras com as letras da palavra amor. Eu aceito sugestões, viu, pessoal? Então, bora lá, ó. Eu posso formar, por exemplo, Roma, né? Roma tem as mesmas letras da palavra amor. Tem outra, pessoal? Vamos lá? Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Olha só. Ramo. Colocaram ali ramo. Muito bem. Né? Ramo. Aí eu tenho uma aqui, ó, daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Vocês lembram desse senhor? O senhor Omar. Né? Temos o senhor Omar. Qual mais, pessoal? Vamos lá no chat. Mora. Olha aí. Tô vendo uma aqui no chat. Mora. Perfeito. Mora também. Né? Maro. Muito bem, né? Maro. Tem mais palavras, pessoal? Olha só, vou adiantar para vocês. Existem 24 anagramas com as letras da palavra amor. Até o momento nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou fazer uma aqui agora. R, M, O, A. Aí você pode dizer assim, professor, mas essa palavra não tem sentido nenhum. Tá, mas quem disse
que um anagrama é uma nova palavra que possui sentido. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma sigla, não importa. O anagrama são alterações, olha lá o enunciado, da sequência das letras de uma palavra. Então, quando eu alterar essa sequência, eu obtenho um anagrama. Se vai ter significado ou não, não importa, ok? Posso garantir para vocês que nós teríamos aqui, pessoal, se continuássemos com essa sequência, 24 novas palavras. E como eu sei disso? Eu utilizei, pessoal, para encontrar essas novas palavras ou esse quantitativo, uma ferramenta conhecida como permutação, tá? Permutar vem da palavra trocar. Então, toda vez que eu tiver uma questão de cálculo, de contagem, que me transmita a ideia que eu tenho que trocar os elementos, porque, por exemplo, olha, para obter uma nova palavra, eu vou ter que trocar essas letras de lugar, tá? Então, com isso, eu tenho, na verdade, uma permutação. Matematicamente, qual é a fórmula de uma permutação? Eu vou colocar agora aqui pra gente, ó, a permutação de N elementos, ela é dada por N fatorial. Essa exclamação significa fatorial, viu, pessoal? Professor, mas eu não lembro o que seria isso. Ou melhor, eu não lembro como calcular o fatorial de um número. Eu vou dar o exemplo aqui, continuar com a palavra amor. A palavra amor possui 4 elementos, possui 4 letras. Então, como foi que eu fiz para calcular? Eu fiz assim, olha, permutação de 4 elementos. Eu quero saber de quantas maneiras eu consigo trocar esses 4 elementos de lugar. Então, basta calcular a permutação de 4, que é dada por 4 fatorial. Como é que eu calculo o 4 fatorial? Você vai multiplicar todos os números naturais de 4 até 1. Isto é, 4 fatorial é dado pelo produto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se você realizar essa multiplicação, você vai obter 24. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, 24. E 24 por 1 é o próprio 24. Então, com a palavra amor, eu consigo formar 24 anagramas. Dito isso, a questão agora ficou muito simples, tá? Palavra é legatus, que é o nome da banca, tá? Então, pessoal, eu preciso calcular quantos anagramas eu consigo formar com as letras dessa palavra. Só que tem uma observação. Ele já utilizou a letra L, pois ele está afirmando que a primeira letra é L. Essa letra já foi utilizada. Então, nós vamos contabilizar para a nossa fórmula, né? Já que a primeira letra já foi utilizada, apenas as letras que eu estou destacando aqui, apenas esses elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em outras palavras, para resolvermos esse problema, basta calcular permutação de 6. Permutação de 6 vai ser o quê? 6 fatorial. E o fatorial de 6 é dado pelo produto 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos calcular esse produto, tá? A ordem desse produto tanto faz, viu, pessoal? Você que escolhe. Não é obrigado a seguir essa mesma ordenação aqui, não. 6 vezes 5, depois vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não, você pode escolher qualquer ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Mas, de todo modo, vamos fazer na ordem. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3 é 360. E 360 multiplicado por 2 é igual a 720. Professor, você esqueceu de multiplicar o 1. Ah, mas todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, pessoal, com isso, nós gabaritamos mais uma questão. Vamos voltar lá e marcar a alternativa correta. A alternativa correta,
Letra B, de bom. É isso? Beleza. Pessoal, com isso nós finalizamos o encontro de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Até o próximo encontro.